no quadro 50i agora, eu vou conversar com o Dr. Nilo Neto. Ele que é médico ortopedista, vai trazer um tema super interessante para você que está em casa e que tem aí a faixa etária do quadro, 50 anos. Mas olha, a fibromialgia, ela afeta uma grande quantidade da população, não é isso, doutor? É isso mesmo, Abel. A fibromialgia ela chega a afetar até 6% da população. Ela preferencialmente acomete a mulher na faixa etária dos 40 a 50 anos. Gente, até nisso a gente é beneficiado. Para pensar. Por que a fibromialgia afeta mais mulher, doutor? Olha, isso é objeto de estudo frequente, tá? Mas muito se estuda a parte de trauma na infância e a condição social também. A mulher nessa faixa etária, ela acaba por assumir uma posição de muita demanda emocional, tanto no trabalho como em casa, assim como também ela tem uma característica pessoal de ser mais empática e absorver mais os problemas dos outros. Então, a fibromialgia ela afeta muito mais a mulher nessa faixa etária porque o crescimento dos problemas acontece nessa época. Então, a fibromialgia ela causa muita fadiga no paciente, ela causa muita dor no músculo, nas articulações e também ela tem como sintoma a depressão e o cansaço. Porque a pessoa está sempre com dor, né? Então não tem nem motivo para sorrir, não é mesmo? É isso mesmo. A fibromialgia ela vai vir como um sintoma, na verdade, do quadro de depressão. Então é extremamente importante a gente tratar dos sintomas, mas abordar a causa raiz. Então a gente tem que lançar mão de várias ferramentas para conseguir ajudá-lo a ficar bem. E quais seriam essas ferramentas? A meditação é uma ferramenta extremamente importante. O autocuidado é outra coisa muito importante. Então, o paciente tomar tempo para si mesmo. É comum da fibromialgia a característica do paciente se preocupar primeiro com os outros e deixar ele para uma segunda posição. Doutor Nilo, agora fala para quem está em casa. O senhor que é ortopedista, onde que entra esse tratamento ortopédico na fibromialgia? Perfeito. É muito comum esse paciente chegar até meu consultório porque a queixa dele é de dor. O ortopedista ele tem ferramentas de tratamento da dor corporal que são muito eficazes no tratamento da fibromialgia. Então, existe o agulhamento a seco, que é um procedimento, não vou botar que é igual à acupuntura porque ele tem princípios diferentes, mas que vai liberar esses nódulos musculares que se formam no paciente com fibromialgia. Pois é. Esse mês de fevereiro, ele é chamado de Fevereiro Roxo, justamente para poder fazer esse alerta, para poder lembrar da importância de tratar a gente pode dizer que é uma doença, né, doutor? Eu prefiro abordar como uma síndrome, que é um conjunto de sintomas. Mas sim, é importante conscientizar o paciente sobre a fibromialgia, por quê? Primeiro, o diagnóstico ele é difícil. Como você não tem exames de imagem ou exames laboratoriais para poder dar o diagnóstico, você precisa de uma avaliação clínica detalhada. E o ortopedista ele está capacitado sim a fazer esse diagnóstico. Então a gente precisa trazer para esse paciente a informação de que ela não é uma doença psicológica, ela é um desbalanço do funcionamento do seu sistema nervoso central e que isso sim tem cura. Mas é uma abordagem muito complexa, ela é multidisciplinar. Eu preciso de um psicólogo com esse paciente, eu preciso de um preparador físico com esse paciente, um fisioterapeuta e um ortopedista, para poder conseguir trazê-lo para uma condição de estabilidade. Agora, eu estava conversando com o Dr. Nilo mais cedo e ele estava me explicando a importância da mulher estar se cuidando, né? Da mulher estar se tratando, se observando. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nossas mulheres que estão em casa e como seria esse olhar para dentro. Perfeito. É muito interessante você que é mulher, que tem sua própria família, que tem seu marido, seus filhos, entender que o cuidado da sua família só vai ser possível quando você se cuidar também, porque você está numa situação de fragilidade, você não consegue também trazer o cuidado para quem você ama. Então é importante você praticar meditação, fazer atividade física e ter o tempo para você mesmo. Doutor Nilo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olha, já fica o convite para voltar. Perfeito, vai ser um prazer.